Quem esquece mais rápido? O abandonado? Ou quem abandona? Eis a questão do nosso filme de hoje. George tenta escapar da França após uma invasão nazista. Ele tem em mãos documentos de um falecido e famoso poeta. Com o decorrer dos fatos, ele decide assumir a identidade do mesmo e com isso ele se apaixona pela companheira desse poeta. Olha, gente, todo ano tem aquele filme que a gente fica confabulando mil e uma coisas, tentando ler nas entrelinhas. Ano passado foi o Em Chamas, o First Reformed, e eu tô pra dizer que esse ano aí, Em Trânsito, é um grande candidato aí. Sim, Ele que nem desse sim, ano é do ano passado, mas pra nós aí do Brasil. Mas é aquele filme que nos causou surpresas, porque eu não estava esperando nada por ele, não li muita coisa sobre, só vi alguns festivais que ele Os passou. burburinhos lá e cá. E já me surpreendeu bastante. Foi um filme, uma grata surpresa, e eu acho que vai ser uma grata surpresa pra vocês também. E eu já queria voltar e puxar a nossa indagação, ainda a pergunta lá do início, né? Que é uma pergunta que o filme faz, mas é uma pergunta que não dá muitas respostas, né? O tempo inteiro, em alguns momentos, ele puxa mais pra um lado, puxa mais pro outro, mas no final das contas, ele só abre mais questões e só abre aí mais espaço pra gente ficar confabulando sobre o filme. Ou então, só para instigar um pouquinho a sua curiosidade, explicar um pouquinho a relação desse protagonista com essa viúva, né? Além deles se comunicarem entre eles, eles têm uma relação também intermediada por um cônsul, né? Que basicamente ela vai falar com esse cara procurando esse marido que supostamente abandonou ela. E aí esse cônsul fala com esse protagonista que tomou a identidade do escritor e vai comunicando para essa outra moça que o escritor está se comunicando com ele. Então, apesar dele estar ausente, apesar dele estar falecido, como você explicou, ele sempre está presente para essa mulher. E ao mesmo tempo ele tenta se aproximar dessa mulher sem revelar que ele tem os documentos desse antigo marido. Enfim, o que eu quero dizer com toda essa miscelânea é que a gente também não entende qual que é a motivação dela encontrar esse ex-marido, se é porque ela nutre um certo amor ou se é porque ela só quer encontrar os documentos dela. A questão é, existe uma aproximação entre esse protagonista e a viúva, o que me faz pensar o porquê que existe essa motivação desse amor, né? Será que ela se apaixona pelo protagonista ou ela se apaixona pela lembrança do escritor que ela vê nesse protagonista? Assim, se ficou meio confuso, em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: será que ela de fato esqueceu esse antigo marido e assim ela pode começar um amor com esse protagonista do zero? Ou ela só ama esse protagonista porque ela não conseguiu esquecer o outro e vê muitas semelhanças entre os dois? São muitas questões, são questões que de fato eu não tenho resposta para nenhuma delas. Mas o legal é que o filme exatamente. E no meio dessa história conturbada de amor ainda são apresentados diversos conflitos de muitos outros personagens que são acrescentados à trama. Quando a gente fez aí a crítica do Todos Já Sabem, lá do filme do Farhadi, a gente fez uma crítica que haviam muitos personagens e esses personagens não haviam muito aprofundamento, eles ficavam um pouco perdidos na trama e tudo mais. Nesse caso aqui, por mais que haja muitos personagens, todos os conflitos que são apresentados, eu acho que eles são relevantes pra gente entender toda a complexidade aí da história inteira. Tanto a questão sociopolítica que o filme traz, assim, que também é quase que um outro personagem também importantíssimo e que deixa a história, que eleva o grau da história. E o mais louco é que apesar desse filme ser sobre a Segunda Guerra, você não tem aqueles personagens desesperados com os horrores que a guerra traz. Você vê que os sofrimentos, os traumas dessas pessoas são muito mais internalizados, que apesar de eles estarem buscando esse amor, existe um vazio, uma incapacidade de se relacionar com as outras pessoas, que é muito interessante, porque você vê que mesmo num contexto de guerra, a vida das pessoas continua, as pessoas ainda têm os mesmos problemas. Obviamente a guerra potencializa vários desses problemas, mas é muito louco ver um filme que tira a gente do lugar comum do que seria trabalhar um contexto de guerra. Bom, a grande expertise do filme é que a narrativa dele é bastante atemporal. A gente não consegue entender exatamente em que época o filme se passa. Parece que é nos dias de hoje. Exatamente, porque tem elementos tecnológicos dos dias de hoje, tipo carro, navio, a roupa que eles estão utilizando. A polícia, que não é uniforme exatamente, é uma polícia ela pedia, assim, muito atual, assim. E, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, nós temos pessoas que vivem só de informações através do rádio. A roupa dos protagonistas. A roupa dos protagonistas acaba sendo um pouco diferente, né? Elas estão num contexto um pouco mais antigo. Os salvo-condutos, que também hoje em dia seria absurdo a gente ter. E isso dá uma força política excepcional pro filme, porque você vê que no mesmo espaço temporal você tem pessoas fugindo do nazismo e pessoas fugindo de conflitos locais na África, por exemplo. Então acho que o que o filme tenta paralelizar é que apesar de você estar lidando com fascismo, apesar de você estar lidando com a crise migratória, as origens, os problemas, os traumas dessas pessoas são muito similares. E aí acho que meio que até como se fosse um comentário que apesar de você ter essa tecnologia que veio evoluindo desde a década de 40 até os anos de 2010 para frente,
não houve progresso. A humanidade continua a reproduzir os mesmos erros. Bom, foi como você mesmo disse, né? O filme ele tem um tom pessimista, ele mostra, ó, isso acontecia, isso continua acontecendo e continuará acontecendo ainda por mais um longo espaço de tempo, só que né? talvez com personagens diferentes. A análise que eu faço é relembrando aquela frase do ser maldito para algumas pessoas, né? O Sr. Karl Marx comentando sobre o 18 de Brumário de Napoleão, que, né, a história ela se repete, a primeira vez como uma tragédia e a segunda como uma farsa. Eu não diria que o nazismo seria a primeira ocasião que isso acontece. Eu diria que essa primeira ocasião seriam as tragédias de modo geral, as grandes tragédias. Tudo que se reproduz é uma grande farsa dessa tragédia inicial, porque além desse espaçamento temporal, no final das contas, todos esses problemas são muito parecidos. Bom, agora a gente vai entrar numa questão bastante polêmica chamada o quê? Voz off. The report would be routine retirement of a replicant, which didn't make me feel any better about shooting a woman in the back. Eu sempre reclamo nos filmes Nós. que nós, né, na verdade. Nós e muitas outras pessoas reclamam que voz off é muleta, acaba sendo algo para explicar o que a imagem já está sendo mostrada. Explicar sentimentos que você não consegue mostrar pela reação dos personagens. I don't know why he saved my life. Maybe in those last moments he loved life more than he ever had before. Mas, nesse caso, eu acho que ele é muito bem utilizado. Em alguns momentos eu até me perguntei, será que ele faz sentido? Mas, lá no final, quando é revelado a pessoa responsável por esse voz off, tudo faz sentido, Acho que minha a gente gente. precisa dizer isso aqui porque é importante. Será? A gente tentar argumentar Será? isso aqui. Então, leves spoilers aí. Acho que só antes de dizer isso, eu acho que uma frase muito interessante do filme é quando esse protagonista ele diz o seguinte: eu não quero mais viver as coisas só para ter que relatá-las depois. Por que eu acho que essa frase é importante? Lá no final, a gente descobre que o narrador dessa história é um barista que ele encontrou Sim. e contou todas as histórias. Então tem duas camadas de filtro. Tanto a forma como esse protagonista contou as histórias pro barista, quanto a forma como o barista está contando pra gente. O que me faz questionar, será que ele de fato viveu essas histórias? Ou essas são as histórias que ele quer fazer parecer ter vivido? Es fielen ihm die beiden Briefe ein, die ihm der Paul für den Weidel gegeben hatte. Der andere war von seiner Frau. Sie müsse ihn wiedersehen. Er dürfe nicht zaudern, sie wartet auf ihn. Er müsse sofort aufbrechen nach Marseille zu ihr. Ein wirrer Brief, aber eine reinliche Schrift. Nein, nicht reinlich, rein. Complexo, minha gente, é muito complexo. Eu acho isso muito legal, porque pra mim é como se o cara estivesse manipulando o que a gente tivesse sentir, mas eles também abrem brecha pra gente questionar isso. Sim, uma outra coisa esse filme não vá achando que é um filme com tiro e porrada e bomba, né? É um tiro, ó. Tem até corrida, perseguição, mas não espere Mas não espere um Tom filme... Cruise. Exatamente, é um filme... Espere o Joaquim Fênix. porque o cara parece muito o Joaquim Fênix, né? Eu ia dizer isso em algum determinado momento nesse vídeo. Você tava esperando a brecha. Se vocês me permitem aqui fazer um mini quadro em cena aqui, tem uma cena que eu acho belíssima. Eu tive um orgasmo quando vi essa cena, de tão feliz louco. eu fiquei. Que é, lá pro final do filme, você tem um momento em que eles estão se aproximando, vão fazer coisas, ou não, nunca sabe, vocês vão descobrir. Enfim, ele tá passando aqui na frente pra vocês verem. Basicamente você tem aqui, vocês estão vendo o cara aqui no meio, o protagonista, e aí você tem as duas sombras, a mulher e uma sombra desse protagonista do lado. Se a gente for pensar que esse protagonista ele tomou a identidade desse escritor, quem que seria essa sombra daqui da esquerda ou direita? Não lembro agora. Esse escritor. Então é meio que como se ele estivesse entrando nessa vida e é só uma representação visual, pode ser uma viagem total, mas eu fiquei muito empolgado porque é um simples detalhe que reforça essa turbulência entre os personagens. Né? Você não sabe se o amor que está acontecendo entre esses dois, enfim, é verdadeiro. Bom, a minha leitura é um pouco diferente, ela traz um spoiler muito grande no filme, me desculpa, É foda. mas eu acho que faz sentido. Esse personagem central, aí você vê ele em todas as cores, ele enquadrado no centro, e ao lado a gente vê mais outros dois personagens, a sombra sumindo, porque no futuro do filme eles morrem. Eles vão sumindo aos poucos, e ali quando está chegando ao final, eles já estão perdendo o protagonismo deles. Ou seja, é um prenúncio. Exatamente, é um prenúncio de que eles irão desaparecer. Esse filme é Ó, já saibam, esse filme vai aparecer no final do ano aí. Bom, eu só queria fazer uma última reflexão aí e dizer que esse filme não funciona só para analisar a Europa, não. Ele funciona para analisar o Brasil, para analisar a América do Sul, a América do Norte, a América Central, a África, a Ásia, né? Quando há a tomada desses governos aí autoritários, né? Bom, como vocês já captaram aqui a minha excitação com esse filme, não tenho nem o que dizer, pra mim esse filme é maravilhoso.
Espero que vocês tenham a oportunidade de assisti-los. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês têm outras interpretações, enfim, outras teorias malucas. Sempre tem outras teorias malucas. As nossas que a gente vai ler e vamos estar muito felizes em respondê-las. É isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio reflexivo, meio filosófico, né? Meio maluco. E é isso aí. Valeu e até a próxima.